Vamos ficar de pé para dar início ao nosso culto profético, uma noite que o Senhor decretou para nos abençoar, para nos dar a vitória e principalmente para nós louvarmos o único que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda adoração. Você que está com a sua Bíblia, abra em Êxodo 2. Aqui é o culto profético e nós já começamos o culto já em guerra, profetizando, declarando a presença, a grandeza e a glória do Senhor sobre as nossas vidas, estabelecendo o reino dele sobre a terra. Êxodo 2, 1. O nascimento de Moisés. E foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Levi eram os levitas, os adoradores, uma tribo de pessoas que adoravam ao Senhor. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs no junco à borda do rio. E a sua irmã, a irmã dessa criança, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu-se a lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça e chamou-lhe a mãe do menino. Então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou um menino e o criou. Faraó, que representa Satanás, a serpente, o dragão, ele decretou uma ordem: todos os meninos, todos os recém-nascidos, os meninos até 2 anos, fossem jogados no rio Nilo, um rio onde haviam vários crocodilos. E a mãe, essa levita, ela tentou esconder a sua herança, esse seu filho, a sua promessa, durante 3 meses. Quando ela viu que não dava mais, ela pegou esse cesto, ela embalou, ela fortaleceu, a estrutura daquele cesto para que aquele cesto boiasse. E na palavra do Senhor diz que ela o colocou à beira daquele rio. Só que, segundo a estrutura daquele rio, ele tinha que correr na direção onde os escravos se banhavam. Mas Deus é poderoso. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor fez com que aquele cesto, ele fosse ao contrário da correnteza. Ao invés do cesto com a criança descer, o cesto subiu. Levanta a mão direita. Faraó não vai matar a sua promessa. Faraó não vai levar a sua herança, os seus filhos, a sua família, os seus sonhos. E mais do que isso, na hora que aquele cesto, ele subiu ao contrário da correnteza, ele foi encontrado pela filha de Faraó. E aquela filha pegou aquela criança, olhou, o coração dela se moveu e ela passou a criar aquele hebreu. E além do mais, ela chamou a mãe do hebreu, pagou aquela mãe verdadeira para poder tomar conta dessa criança que foi Moisés. Então não adianta Faraó se levantar contra a sua vida, não, porque o Senhor vai mover céus e terra para te abençoar. Basta somente você crer e confiar no Deus de Israel.
Ele é o seu pai, Ele é o seu marido, Ele é seu amigo, Ele é o seu resgatador. E é esse Deus que nós vamos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor essa noite. Nós vamos agora orar, dedicar esse culto a Ele e vamos nos expressar e vamos adorá-lo de coração como nós nunca fizemos, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, agradecidos porque nós confiamos num Deus que cura, num Deus que liberta, um Deus que move céus e terra, ó Pai, para abençoar os Seus filhos. Por isso, Senhor, estamos aqui, ó Deus, na Sua presença. E queremos, ó Pai, Te invocar. Queremos, ó Deus, nos entregar a Ti de coração aberto, ó Pai. E dizer, ó Deus, que nós queremos fazer de Ti o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso Pai. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. Então encontre em nós um coração, ó Pai, aberto. Um coração disposto a Te adorar, ó Pai. Um coração quebrantado, uma terra fértil, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa agir. Então por isso, Senhor, nós chamamos a existência agora um mover do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti, ó Pai, este culto, os louvores, Senhor. Pai, que os nossos lábios, Senhor, venham estar, ó Deus, abertos, o nosso coração, ó Deus, possa estar inclinado, ó Pai, à Tua vontade. Por isso, Senhor, de nós, Senhor, nós pedimos agora que possa sair, que possa fluir o verdadeiro louvor. Tudo aquilo, ó Deus, que veio de fora, ó Pai, para tentar desestruturar esse culto, nós quebramos agora em nome de Jesus. Tudo aquilo, ó Deus, que vem tentar, ó Pai, nos distrair, tudo aquilo que vem tentar esfriar o nosso coração, tudo aquilo, ó Deus, que vem tentar impedir o Seu mover, a Sua glória, nós quebramos, nós desfazemos já no início todas as obras das trevas. Se existe uma pessoa aqui, ó Deus, que está preocupada, que está cansada, que o Senhor vem agora, ó Pai, repousar sobre ela o Seu bálsamo, em nome de Jesus, Pai. É uma noite profética. Por isso, Senhor, nós declaramos que a Sua força, a Sua majestade, a Sua grandeza se estabeleça aqui hoje, pelo poder do Teu nome, pelo poder do nome de Jesus. Aplauda o Senhor. E gostaríamos de compartilhar um pensamento que se encontra no livro do profeta Ezequiel. Você que tem uma Bíblia, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga: fala a Deus. Aleluia. Dá uma cutucada no irmão que está ao teu lado aí e fala com ele: Deus está presente aqui. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel 28, leremos apenas 2 versículos, simplesmente. E, por certo, o Senhor falará conosco. Verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas eram sua cobertura. Eu gostaria que você frisasse isso. Todas as pedras preciosas eram sua cobertura. Diga comigo: todas as pedras preciosas eram sua cobertura. Anote isso na tábua da tua mente, na tábua do teu coração. Mais uma vez: todas as pedras preciosas eram sua cobertura.
Aleluia. Aleluia. Agora me ajude a contar as pedras. Me ajude a contar as pedras. Sardônia. 1. Eu vou falar, você fala o número. Amém? Me ajude a contar. Amém? Vamos lá. Sardônia. De novo, sardônia. Topázio. Diamante. Turquesa. Ônix. Jaspe. Safira. Carbúnculo e esmeralda. Amém? 9 pedras. Diga para o teu irmão, 9 pedras. 9 pedras. Diga para o teu irmão, 9 pedras. Aleluia. Aleluia. Terminando o texto. E o ouro a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Só até aí, coloque a Bíblia no assento, pegue na mão do irmão que estiver mais próximo a você e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nessa oportunidade, nós glorificamos o nome da tua santidade porque tu és Deus. Sabemos que tu estás presente aqui neste lugar. Ó Deus, nós vimos o Senhor operar nos louvores, vimos o Senhor operar nos lábios das crianças deste coral, que assim, Senhor, ó Deus, ministraram diante do Senhor. Ó Deus, quero reconhecer a minha pequenez diante da tua palavra, diante de tudo que já aconteceu aqui. Não era necessário este povo ouvir mais 40 minutos da voz de um pregador rouco e cansado, mas aprove o Senhor a nos abençoar, aprove o Senhor, ó Deus, a nos trazer para ministrar a tua palavra. Por isso, Senhor, fala no coração de cada um que veio te buscar, e aonde houver um crente batizado com teu Espírito Santo, que no decorrer, meu Pai, ó Deus, desta obra, que o Senhor venha fumegar nesta casa, porque nós sabemos que este culto não é do homem. Ó Deus, este culto, ó Pai, ele não nasceu no coração de homem algum, ó Pai, mas foi o Senhor que colocou este culto dentro da igreja, para ser um divisor de águas, um diferencial. O Senhor, ó Deus, ungiu e preparou a tua igreja para receber aquilo que vem do Senhor. Nos ajuda a pregar o teu evangelho, porque, Senhor, o Senhor é bom e o diabo não vale nada. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que te oramos em nome de Jesus. Você se assente, dando glória, dando aleluia. Aleluia. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala: Deus quer falar contigo nessa noite. Aleluia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu gostaria de contar com a aquiescência dos irmãos e gostaria de contar, aleluia, com um grande favor. Se Deus falar contigo, você diga glória a Deus. Se Deus tocar no teu coração, você dê liberdade ao Senhor. E assim nós estaremos acordados, e neste acordo o Senhor operará a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. É bem sabido de todos nós que aqui estamos presentes, que este texto é um referencial a uma sentença proferida pelo Altíssimo ao rei de Tiro, a tipologia legal, o símbolo legal de Satanás, a qual a parte implícita dessa profecia reza que Deus estava sentenciando e desmascarando aquele que é o arqui-inimigo, aquele que é o perseguidor das nossas almas. É bem certo e é bem fácil se notar que o Senhor estava revelando a natureza deste inimigo, e com a revelação da natureza deste inimigo, o Senhor estava nos mostrando que nós teríamos condições de sermos vencedores sobre as astutas ciladas deste inimigo. Deus então traz ao lume a revelação da sua origem. Deus traz ao lume a revelação dos seus intentos. Deus traz ao lume a revelação dos seus erros, e a trazer ao lume isto, Ele capacita a igreja a discernir as estratégias do inimigo. Vira para a pessoa que está do teu lado com toda a sabedoria possível e diga para ela assim: aprenda com aquilo que Deus está te revelando. Diga para ele: aprenda com aquilo que Deus está
te revelando nesta noite. Todavia, aleluia, para que nós entendamos melhor, para que haja um esclarecimento melhor, para que nós possamos trazer, aleluia, a revelação básica primordial, nós temos que voltar a um tempo remoto, um tempo que não era descrito por uma ordem cronológica, um tempo que não era descrito por uma ordem temática e uma ordem, aleluia, organizada, um tempo chamado eternidade passada, quando o Senhor decide, aleluia, criar, aleluia, espíritos ministradores. O Senhor então, aleluia, na sua onisciência, na sua presciência, Ele se levanta da eternidade e começa a criar milhares e milhares, milhões e milhões, talvez bilhões e bilhões, talvez, aleluia, um número, aleluia, superlativo, a qual nós não podemos denominar. Então o Senhor cria espíritos, então o Senhor vai criando espíritos, e os espíritos, aleluia, são criados a partir de Deus, como filhos do Senhor em primeira instância. A Bíblia fala, aleluia, que o Senhor, aleluia, os denomina como filhos de Deus, numa determinada feita. Deus levanta e começa a criar espíritos. Quando Deus cria uma enormidade de espíritos, quando Deus cria uma enormidade de espíritos, Deus começa a organizar. Deixa eu te dizer, a obra do Senhor é assim: Deus começa a criar, depois Deus começa a organizar. Na nossa vida é assim, Deus está nos criando coisas no nosso caráter, na nossa vida, no nosso homem interior, mas Deus daqui a pouco vai organizar as coisas, e você vai começar a entender o que Deus tem sobre a tua vida, e sobre o teu chamado, e sobre o teu ministério. Deus então criando, aleluia, aqueles seres espirituais, Deus então começa a reuni-los em grupos, e Deus começa a reunir alguns grupos, e Deus chama um, chama outro, chama aquele, reúne em um grupo, e Deus então os denomina, aleluia, mensageiros. Deus os denomina aquilo que no grego se chama de angelos, e no latim se chama ângelos, e no hebraico se chama, aleluia, malak ou malak, que são os mensageiros. O primeiro grupo está criado, e Deus fala: a sua função agora é só a função, aleluia, de trazer mensagem. Todavia Deus então seleciona um segundo grupo, aleluia, de espíritos, e Deus fala: olha, vocês que estão aí em postura aguerrida, em postura de guerra, vocês que estão, aleluia, estão aí no biotipo, no estereotipo, aleluia, daquele de pessoas fortes e grandes, e tu vai ser o segundo grupo que eu criarei, e o segundo grupo que eu criarei, aleluia, ele será, aleluia, o grupo da guerra. No meio dessa guerra, Deus olha para um espírito em especial, cujo, aleluia, ele era denominado, aleluia, Miguel, e ele fala: Miguel, tu será, aleluia, o chefe dessa milícia, o chefe dessa tropa, e eu te graduarei, eu coloquei sobre ti uma divisa, uma patente, e essa patente será de arcanjo, ou seja, arquianjo, superintendente dos anjos. Você será o chefe dessa milícia. A Bíblia também continua nos falando que Deus então agora entra em uma parte mais delicada. Deus havia escolhido já os seus mensageiros, e Deus havia escolhido já os teus guerreiros. Então Deus entra numa parte mais delicada. Deus então seleciona, aleluia, diante do seu trono 4 espíritos. Um espírito com rosto de leão, um segundo espírito com rosto de boi, o terceiro espírito com rosto de águia, e o quarto espírito com rosto, aleluia, aleluia, de homem. E Deus fala: vocês serão os 4 seres viventes que assistirão diante da minha adoração, e eu colocarei uma palavra de adoração na boca de vocês, e vocês adorarão meu nome, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Então Deus então diz: vocês serão a demonstração do meu caráter, porque em uma, aleluia, manifestação, eu me manifestarei como boi. Ou seja, se houver alguma barreira, problema, se houver algum levante contra alguém, eu irei na força, nada vai me parar, nada vai me deter, nada vai me segurar, porque eu irei na força do boi. Mas em determinado momento eu também me
manifestarei, aleluia, aleluia, como a águia. Eu verei aquilo que ninguém vê, eu mostrarei aquilo que está oculto e escondido. O inimigo pode ocultar a macumba, a feitiçaria, a doença. Existe um Deus que opera com olhos de águia. Deus já está vendo, já viu e já está revelando aqui, porque Ele trabalha também desta forma. Mas o Senhor também disse: eu me manifestarei também com o rosto humano, porque eu sou Deus que conheço cada sentimento que está dentro do teu coração e da tua alma. Eu sei quando você chora, eu sei quando você sorri, eu sei quando você se alegra, eu sei quando você se sente sozinho e incapacitado. Mas a quarta forma, eu me manifestarei como leão, e como leão eu serei aquele, aleluia, que reinará absoluta. Então Deus faz essa terceira classe de anjos, aleluia, aleluia, desses que são chamados seres viventes. Então o Senhor, na sua presciência, escolhe, aleluia, 24 anjos. Olhe bem para cá, que eu quero que você tenha toda a atenção do mundo, para que o raciocínio se torne complexo e compacto. Deus escolhe então 24 espíritos com aparência, cabeça branca, barba branca, aleluia. E eu quero abrir um parênteses aqui, pastor Giovanni, aleluia, para falar que Deus, ele tem antipatia de crente quieto, que Deus tem antipatia de crente parado, aleluia. Deus pega 24 anjos com aparência de velho e entrega para ele coroas, e ele fala: olha, a tua adoração vai ser diferente. Quando eu me levantar, vocês abaixam, tira a coroa, joga no chão, mas quando eu me sentar, vocês ficam de pé e colocam a coroa na cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: mistério não nasceu na terra, nasceu no céu. A manifestação do Espírito não nasceu na terra, nasceu no céu. A glória do Senhor não nasceu na terra e não nasceu no céu. Eu vim aqui como profeta para te dizer que todo espírito que te amarra nessa cadeira, que não deixa você dar glória nem aleluia, ele já está queimado. Deus, então, depois que cria esses 24 anciões, espíritos, que são denominados 24 anciões, o Senhor então chama mais um outro grupo. Vem cá, você e vocês agora serão denominados serafins, que vem da etimologia de linguística ardente, adorador. O serafim olha para cima do trono e vê os 4 seres viventes que adoravam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Paulatinamente, compassivamente, no compasso das palavras, organizadamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que era, o que é e o que há de vir. Eles compassivamente, eles adoravam. Então Deus olha e levanta esse grupo chamado serafim ardente de fogo. Aleluia, aqueles que ardiam na brasa, no relume da glória de Deus. E esses anjos então, esses seres espirituais se colocam de pé, e ele fala: a sua adoração é diferente. A adoração do serafim é diferente. A adoração do serafim era assim, aleluia. Enquanto os 4, aleluia, seres viventes, eles adoravam compassadamente, pausadamente, esses anjos ardentes, eles já estavam diferenciadamente. Eles ficavam diante de Deus dizendo: santo, 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 santo. A terra está cheia da tua glória. Santo, 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 santo. Aquele que está ardendo com Deus aí, ó, aleluia. Tem momento que você adora compassadamente, mas hoje é momento de você adorar na ardência da glória do Senhor. É o momento de você abrir a boca, baixa, remandoganaga cerebandarai. Deus chama
se levanta esse grupo. E esse grupo é denominado pela palavra querubins, que vem da etimologia da palavra querubos, que quer dizer guardiões. Deus então levanta esses guardiões, e eles se levantam. E no meio desses guardiões, aparece um que se destacava entre os demais. Porque ele tinha a habilidade de adorar. Ele tinha a habilidade de tributar ao Senhor um culto. E o Senhor então chama aquele querubim e coloca sobre ele algo muito importante. Deus lá no céu pega um vidro de óleo. Oh, maravilha de Deus. Coloca o querubim de pé e coloca o óleo sobre o querubim. E Deus fala: a partir de hoje, tu és querubim ungido na minha guarda, guardador dos meus tesouros. Ele se levanta, ungido. E Deus diz para ele assim: olha, agora tu vai guardar um tesouro precioso. Tu vai guardar a minha adoração. Tu vai guardar a minha adoração. Deus fala assim: para que tu seja diferenciado, eu aumentarei a tua patente. Existem 9 hierarquias, existem 9 patentes. E eu estou colocando agora sobre você 9 patentes. Eu vou afixar no teu corpo 9 pedras. Deus chama ele e começa, aleluia, coloca o carbúnculo, a safira, o topázio, o berilo, o ônix, a esmeralda, o jaspe, a safira e o diamante, 9 divisas. A partir de hoje, essas divisas, elas vão, você vai olhar para elas, e quando alguém vê no céu, vai ver que tu é querubim diferenciado aqui no meio. Tu vai ver que tu é um querubim diferenciado. E para que tu saiba que eu sou contigo, quando tu me adorares, essas pedras, elas começarão a se acender em brasa de fogo, e elas se tornarão pedras afogueadas. A partir daquele momento ele recebe uma outra denominação. Ele se torna Lúcifer, o portador da luz. Deus olha para ele e fala: olha, eu vou colocar você em um lugar especial. Eu vou preparar para você um canto para que você componha adoração a meu nome. Deus coloca ele e forma a terra. E coloca ele na terra. E a terra se torna um reduto. Se torna um refúgio dele. Ele seleciona os anjos adoradores e começa a compor muitas músicas, adorações ao Senhor. E de determinado em determinado tempo ele se levantava e ele já tinha uma audiência direta com o Criador. E no dia que ele ia apresentar a manifestação do seu ministério, o céu parava para apreciar aquele que tinha sobre o teu corpo 9 divisas. Mas um fatídico dia, esse querubim começou a olhar para cima do trono. E ele olha para o trono e ele começa a contemplar alguém que estava sentado sobre o trono. Alguém que estava sentado no trono da eternidade. Olhe bem para cá, que eu não quero que você perca o teu raciocínio, porque senão você vai perder. Eu não sou pregador de historinha, eu não sou pregador, aleluia, de falsos dons, eu não sou pregador que vai te entreter aqui com piadas. Eu vim pregar a palavra do Senhor.
Lá em cima do trono havia um, aleluia, vestido de linho fino, aleluia. E ele olhava para cima do trono e falava: quem é este? Esse aí é a exata expressão de Deus. Quem é esse? Ele é a imagem de Deus. Quem é esse? Ele é aquele, aleluia, que a glória dele enche o céu e enche a terra. Quem é ele? É aquele que é Elohim, El Shaddai, Adonai. Quem é ele? É o Filho, a exata expressão do Deus Pai. Quem é ele? Ele é o sacerdote eterno, aleluia. Olha para cá para você não perder o raciocínio. Ele olha para aquele ser sentado no trono e ele vê sobre a sua cabeça uma coroa. Ele vê uma veste branca, está lá. Ele vê um éfode de linho branco. E afixando os olhos, ele olha para o peito do que estava sentado no trono. E ele vê um peitoral de ouro. Ele vê um peitoral de ouro. E dentro daquele peitoral estava, aleluia, engastada, estava afixada, aleluia, 12 pedras. Estava fixada 12 pedras. Segundo o Êxodo, capítulo de número 28, a partir do verso 13, diz que o sacerdote deveria se apresentar trajando sobre si um peitoral de ouro, e nele deve ter encastada, aleluia, 12 pedras. Aquilo que está no céu é a revelação do que está embaixo. Tudo que Deus revelava a Moisés, ele já tinha visto no céu. Havia um sacerdote sentado no trono, e aleluia, Lúcifer começa a contemplar. Ele começa a contar: olha só, tem uma pedra, duas, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele começa a falar: até aí eu tenho, até aí essa hierarquia eu sou, até essa hierarquia eu posso, até aí eu fui ungido com essas 9. Mas ele começa a contar, aí depois de 9 ele conta a 10ª. Diga comigo: 10. Diga alto: 10. Diga mais outra: 11. E havia mais outra: 12. Ele falou: quem é esse que é maior do que eu? Quem é esse que tem no seu peitoral 12 pedras? Quem é esse, aleluia, que me supera em glória? E ele chega diante de Deus. Eu falei: eu queria saber, quem é esse que é maior do que eu aqui? O Senhor me deu a mais alta patente, 9 pedras. O Senhor me deu a mais alta patente aqui no céu. E quem é esse que está vestido como um sacerdote, tem sobre o teu peito 12 pedras? Quem é esse que é a exata expressão do Senhor? E Deus olha para o diabo e diz: esse aí, aleluia, é meu filho. Esse aí, aleluia, é o meu filho amado. O diabo se revolta e diz: espere aí, mas o Senhor ornou ele com 12 pedras. Eu conheço 9 dessas pedras, porque tu as me deste. Quais são as 3 pedras que ele tem e que eu não tenho? Quais são as 12 pedras, aleluia, as 3 pedras que ele tem e eu não tenho? Qual é a diferença? Deus se levanta do trono e fala: ele tem 3 pedras que tu não tem. A primeira pedra se chama onisciência. Ele sabe todas as coisas, ele entende todas as coisas, ele tem com todo o controle. A segunda pedra se chama onipresença. Ele está em todo lugar. E a terceira pedra se chama onipotência. Glorifica Ele, glorifica Ele. Olha para cá. O diabo então se revolta. O diabo então se revolta. E a Bíblia diz assim, ó: na multidão dos seus comércios, encheu teu coração de violência. E tu disseste no teu coração: subirei ao céu e serei semelhante
ao Altíssimo. Subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele profere essas palavras, o Senhor se levanta da sua glória. Miguel e seus anjos pelejam contra ele, o lançam fora. Quando ele está sendo lançado fora, Deus retira dele o poder da adoração. O tesouro que ele guardava ali é tomado. Passado este momento em que Deus tira, Deus arranca de sobre ele as 9 pedras. E Deus aguarda nos seus tesouros. Deus lhe toma a terra, que era o seu reduto. E a partir daquele momento ele passa a ser o príncipe das trevas. Deus muito apreensivo de haver tomado tudo. Deus fala assim: eu vou levantar um substituto, para que ele seja o portador da minha adoração. Eu vou levantar alguém que vai ser o portador da minha adoração. Deus então se levanta e vai à terra. Preste bastante atenção. Quando Deus chega à terra, cercado da sua comitiva, Deus começa a olhar para um lado e olhar para o outro, e alguém diz: Senhor, vamos fazer alguém para ser o substituto. E Deus fala assim: eu vou fazer um vaso. Olha para o teu irmão e fala: tu é vaso. Fala para você: tu é vaso. Fala com ele, fala: tu é vaso. Se tu é vaso, dá um glória para Deus. Se tu é vaso, dá um glória para Deus. Deus fala: vamos fazer um vaso. Vamos fazer um vaso. Alguém palpitando diz: Deus, então já que nós vamos fazer um vaso, já vamos fazer um vaso de ouro. Um vaso lindo, maravilhoso. Ia ser tão lindo, todo mundo dourado. Todo mundo dourado dentro da igreja, todo mundo de ouro. E Deus falou: não vou fazer vaso de ouro não. Porque a glória do vaso não vai ser o que está de fora. Então Deus, vamos fazer um vaso de prata. Todo mundo surfista prateado dentro da igreja. Não vou fazer vaso de prata não. Então já sei, Senhor, nós vamos fazer tudo vaso de ferro. Tudo, aleluia. Todo mundo tronculento e robusto dentro da igreja. Deus falou: também não. Então, Senhor, faz uma liga aí de metal, mistura os metais tudo e faz um homem de aço. Faz um super crente, um super homem, e o Senhor vai ser glorificado através da vida dele. Ela falou: não, aqui não é lugar de super homem não. Então o Senhor vai fazer um vaso de quê? Deus falou: eu vou fazer um vaso de barro. Porque eu serei o Deus que trabalha a lei, aleluia, na contramão da lógica. Eu serei o Deus que levantarei o incapacitado. Eu serei o Deus que revelarei os meus segredos aos pequenos. Eu serei o Deus que serei engrandecido no meio do barro. Deus para na beirada. Está entendendo isso? Na beirada de águas. E Deus crava a mão no meio das águas para retirar o barro. Barro de olaria é barro tirado das águas. Deus então crava a mão no barro. Escuta, porque isso é muito forte. E começa a tirar barro, joga do lado, tira barro, joga do lado, tira barro, joga do lado. Quando você extrai o barro das águas, as águas ficam turvas. As águas, elas se tornam agitadas. As águas, elas se tornam, aleluia, águas com outra coloração. É assim que Deus chama o homem. Deus vai aonde você está e mete a mão no barro. No começo parece que tudo está agitado, que tudo está sujo, que não tem mais jeito. Mas Deus está retirando até a última parte da sua vida que estava na mão de Satanás. Enquanto Deus não retirar a última mão de barro, Ele não vai parar de trabalhar a teu favor. Quando Deus retira a última mão de barro, Deus aguarda.
tudo tem um momento certo de acontecer. Deus espera as águas ficar tranquilas. Deus espera a coloração da água se assentar. Deus espera o tumulto das ondulações pararem. E quando tudo para, Deus tem barro. Deus olha para a água, e a água ali, quando a água para e ela está limpa, ela se torna espelho. E Deus vê a sua imagem refletida na água. E Deus grita para o céu ouvir: eu farei o homem a minha imagem e a minha semelhança. Eu farei o homem a minha imagem. O diabo, num canto do universo sombrio, coloca a mão na cabeça e diz: mas era eu que ia ser a sua imagem, e tu dá a imagem para o boneco de barro. Deus levanta a mão e fala: a imagem é minha, eu dou para quem eu quiser. A imagem de Deus. Está entendendo? A imagem de Deus. E Deus assopra sobre ele o fôlego da vida. E o homem passa a ser vivente. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Aleluia. Quando Deus acaba de criar o homem, Deus fala: isso é varão, isso é homem, tem orgulho de ser homem. Os irmãos editam isso depois. Deus então vai ao lado do homem e arranca uma costela, e Deus começa a inaugurar a engenharia genética e cria o primeiro clone, ser gerado de tecido retirado de outro ser. Deus pega o homem e arranca-lhe e faz uma companheira. Deus faz daquele homem, do osso e da carne dele, uma companheira. Mas era a carne do homem, diga comigo, era a carne do homem. E era osso do homem. Diga de novo, carne do homem. E diga osso do homem. Diga carne do homem e osso do homem. Se a mão de Deus não intervisse nesse negócio, Deus iria criar o Adão e o Ivo. Aí Deus vai lá dentro do código genético. E Deus vai lá dentro dos cromossomos. Olha para Adão e fala: Adão, tu vai ter um cromossomo X e outro cromossomo X. Pode cortar isso aí e edita depois, que eu não quero processo. Vai ter um cromossomo X e outro cromossomo X. Agora eu, que sou o fabricante do negócio, vou dar uma melhorada neste outro aqui que eu fiz. Eu vou colocar nele um cromossomo X e um cromossomo Y. Vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Tu vai ser varão e ela vai ser varoa. Tu vai ser varão porque tu tem 2X. E ela vai ser varoa porque tem um X e um Y. Aleluia, porque eu que invento, eu que crio e eu que tenho a fórmula. Aleluia, aleluia. É só Deus que cria. E Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e Deus criou mulher. O cirurgião pode colocar peito. O cirurgião pode colocar amputação do, aleluia, do órgão sexual. Ele pode colocar peruca, pode vestir uma mini saia, pode colocar batom, mas se você olhar dentro, ainda o cromossomo é X e o outro é X também. Mas o Senhor, Ele tem a fórmula de colocar. Ai, meu Deus. Quando Deus viu que tudo era bom, está entendendo, irmão? Está entendendo? Se
você não tem uma varoa, ora porque é de Deus. Você pode ser até feinho igual eu, mas Deus vai te arrumar uma varoa abençoada. Porque é de Deus. Vira para o teu irmão e fala, é de Deus. Aí sabe o que Deus fez? Deus chamou Adão e Eva. E Deus falou assim, Adão, aceita Eva como sua legítima esposa e promete amá-la, respeitá-la na angústia, tá? Aquele negócio todo, por bebas, riqueza, tá? Adão falou, sim, senhor. Deus chama Eva e fala, tu também aceita Adão como seu esposo? Aceita, tá tudo direitinho. Na alegria, na doença, tem um tanto de trem, né? Então, negócio, é um texto. Na alegria, na doença, na fartura, na miséria, não tem nem complicado. E Deus fala, aceito. Aceito, é de Deus. Aí Deus fala, então eu vou te dar um presente. Toma a chave da tua casa aqui, Adão. Presente de casamento. A terra está diante de ti. Sujeitai e dominai sobre ela. Sujeitai e dominai sobre ela. Deus entrega a chave. Deus fala com ele assim, agora Adão, eu vou te dar outra coisa. Eu vou te dar um segundo presente. Eu vou te dar o poder de tu adorar o meu nome. Aquilo que eu tirei, a unção que tinha sobre Lúcifer, eu estou tirando dele agora e estou colocando sobre a tua vida. E eu vou colocar essa adoração num lugar. Eu não vou colocar na voz. Aleluia. Porque se fosse na voz, a pastora Daniela ia adorar e eu não ia poder, porque minha voz é horrível e a dela é linda. Então eu não vou colocar adoração na voz. Eu também não vou colocar. Então, Senhor, onde o Senhor vai enfiar essa adoração no cotovelo? Não. Então já sei, Senhor, o Senhor vai enfiar essa adoração na alma. E quando a pessoa estiver alegre, ela te louva. Aí ele falou, não. Se eu colocar na alma, vai ser um container de emoção. No dia que ela estiver triste, ela não vai me adorar. No dia que ela estiver chateada, ela não vai me adorar. Então, Senhor, onde o Senhor vai enfiar essa adoração? Deus falou assim, ó, eu vou enfiar lá no Espírito. Aleluia. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Começa a pregar agora. Contei essa história toda para começar a pregar agora. Deus olha para o homem, olha para os anjos, olha para as forças do diabo, e Deus fala, ele sozinho não vai aguentar. A luta vai ser muito grande, a perseguição vai ser muito grande. O diabo vai tentar ele de dia e de noite, vai colocar prato, bandeja, vai colocar proposta, e ele não vai conseguir sozinho. Ele não vai conseguir nem um minuto fazer isso aí tudo sozinho. Então, eu preciso ajudá-lo de alguma forma. Deus olha para o canto da eternidade e vê as 9 pedras que Deus havia tirado de Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Tem 9 pedras lá, Senhor. E Deus falou, então eu vou colocar essas 9 pedras no vaso de barro que eu criei. Paulo foi esperto e fez a teologia. Olha só, a teologia. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Deus falou, olha, eu vou então agora entregar as 12 pedras, ai meu Deus, para o vaso de barro. Aí alguém falou, Senhor, então agora todos aqui vão ser afogueados, vai ter pedra brilhando para tudo quanto é lado. Deus não. As pedras antigamente eram fora, mas agora eu vou colocá-las do lado de dentro. E para ver o brilho delas, alguém tem que te conhecer ao fundo. Para ver o brilho dela, alguém tem que te olhar pelo lado de dentro. Talvez por fora você seja o menos atrativo. Eu estava conversando com um pastor numa convenção em Brasília, e ele falou que Deus levanta
aquele que é o menos provável. E eu lembrei de mim, uma dislexia enorme na fala. Eu penso 5 vezes mais rápido que falo. Isso é um problema danado. E eu descobri que Deus levanta o vaso de barro. Quem é vaso de barro aí? Quem é vaso de barro aí? Dá glória para Deus. Quem é vaso de barro aí? Dá glória para Deus. Agora eu começo a pregar. Deus falou, é 9, falou, então como é que é? Carbunco, sardônio, topaz, berilo, ônix, esmeralda, jaspe, safira e diamante. É 9. Ai, mas Senhor, mas se a gente colocar isso tudo dentro do homem, o homem vai ficar pesado demais. Deus, não tem problema. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em dom. Ele falou, o carbúnculo agora vai ser as palavras de sabedoria. A safira vai ser a palavra do conhecimento. O topaz vai ser a fé. O berilo vai ser o dom de curada. Aleluia. O ônix vai ser a operação de milagres. A esmeralda vai ser a profecia. O jaspe vai ser o discernimento de espírito. A safira vai ser a interpretação de língua. E o diamante vai ser o falar em novas línguas. Coloca tudo dentro do vaso de barro e põe ele para fazer a minha obra. Deus colocou tudo dentro do vaso de barro, está entendendo? E agora eu prego para vocês. Vou falar 10 minutos da pregação. Está dentro do vaso. Olha para o teu irmão e fala, está dentro do vaso. Fala para o teu irmão assim, está dentro do vaso. Eu gostaria. Olha para mim e fala assim, está dentro do vaso. E para você ver o que está dentro do vaso, o vaso não pode estar em cima. O vaso tem que estar lá embaixo. Alguém um dia gritou lá na minha igreja, pastor, ore por mim, porque estão se levantando contra a minha vida. Eu falei, dá glória a Deus. Porque se eles estiverem de cima, eles vão poder ver o que está dentro do teu vaso. E se no teu vaso tiver a unção, aleluia, ele vai ter que reconhecer que tu é mulher de Deus e vão se calar diante da unção da tua vida. Ah, pastor, aleluia, seja vaso de barro. Seja vaso de barro. Seja vaso de barro, esteja lá embaixo. Pastor, mas fulana, ela tinha tanta graça de Deus. Ela tinha o dom, ela cantava e as coisas aconteciam. Ela era uma mulher usada, ela pegava, aleluia, o microfone. Não tinha tantos arranjos, não tinha tantos instrumentos, mas ela colocava, aleluia, a boca perto do microfone. E quando ela falava, a glória de Deus se manifestava na igreja. Senhor, aleluia, pastor, será que alguém roubou o dom dela? Será que alguém roubou a unção dela? Não, filho, aleluia, é porque o vaso saiu do chão e foi colocado em cima do pedestal. Lá no pedestal você não consegue ver o que está dentro. É por isso que canta e ninguém sente nada. É por isso que prega e não existe milagre. É por isso que hoje precisamos de muitos recursos, porque vasos foram colocados em pedestrais. E perdemos o recurso da simplicidade do Evangelho. O vaso subiu demais, foi colocado, foi colocado lá em pedestais, aleluia, e hoje a gente não vê mais o que Deus está fazendo. Hoje nós precisamos de recursos paliativos para adorar a Deus, para servir a Deus. Hoje as pessoas entram na igreja esperando alguma coisa acontecer. Nós temos que voltar na simplicidade do Evangelho, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Quando Deus levanta, sabe como é que Deus levanta o homem? Casa de irmã de oração. Você entra lá, tênisão, chiclete na boca, boné virado para trás. Uma mulher que nunca te viu põe a mão na tua cabeça e fala, tu serás um profeta das nações. Te levantarei como pregador da minha palavra. E todos ouvirão e saberão que eu sou Deus na tua boca. Está entendendo? O cara recebe. Passa 1 ano e meio, Deus levanta ele dentro da casa do seu obreiro. A primeira coisa que ele faz, ele compra um terno bacana, compra uma Bíblia grande, sapato bonito de 2 cores. Está entendendo?
E agora ele não ora mais por ninguém. Agora ele não conversa com ninguém, ele conversa com os seus. A irmãzinha vai lá na igreja, analfa de mãe, beto de pai. Chega diante dele e fala: irmão, eu preciso orar por você. E ele fala: não, porque na minha mão ninguém mais coloca a mão na minha cabeça. Sabe o que é isso? O vaso subiu. O vaso subiu, ninguém vê mais o que está dentro do vaso. Deus não te trouxe nessa igreja para você aparecer nem ser estrela de festa, não. Deus te trouxe aqui para ser servo. E quanto mais você estiver embaixo, mais as pessoas vão ver a glória de Deus na tua vida. Quanto mais você estiver embaixo, eles vão olhar para dentro e vai falar: tem ornamento, tem pedra preciosa, tem graça, tem unção, tem poder, tem unção de Deus na vida deles. Desce. Está entendendo? Simplicidade do evangelho. Olha para o teu irmão e fala assim: eu vou acabar agora. Consegui acabar a pregação do horário. Oh, glória! Olha bem para cá, querido. Quando se perde a glória de dentro, precisa ter glória aqui fora. Quando se perde a glória dentro, irmão, precisa ter glória fora. O homem está cansado de ouvir bobagem. O homem está cansado de ouvir coisas inventadas pela mente humana. Se Deus não te mandar falar, não fale nada. É melhor sair do culto calado e com a consciência limpa, do que ficar enganando a fé do povo. Uma palavra da boca de Deus muda a história do homem, mas 1000 palavras da boca do homem não muda a história do outro homem. Eu estava pregando em um lugar e o irmão falou: nós precisamos buscar uma nova unção. Eu creio em parte, mas nós precisamos buscar a unção antiga também. A unção que era respaldada numa vida de santidade. E sem santidade ninguém verá a Deus. Oh, aleluia. Sabe o que eu sinto nessa noite? Posso abrir meu coração de pregador para você hoje? Eu sinto que Deus está levantando muito vaso de barro aqui. Eu sinto que Deus está levantando muito pequenino aqui. Eu sinto, aleluia, que Deus vai levantar alguém aqui com uma unção profética. Vai levantar alguém aqui com uma unção de adoração. Aleluia. Deus está cansado de homem reclamão, de mulher reclamona. Deus está precisando de guerreiro que desembanha essa espada. E eu sinto que Deus vai levantar aqui hoje. Pegou o vaso. Cheio pequeno. Olha pra cá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Enquanto o vaso estiver lá embaixo, está entendendo? Enquanto o vaso estiver lá embaixo, as pessoas vão ver o que está dentro do vaso. Deus vai te exaltar na tua pequenez. E quando tu pegar no microfone para falar, eles vão falar: esse aí é homem de Deus. Alto lá, não fala dele que ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Espera que o Senhor vai te exaltar na hora que Ele tiver de te exaltar neste lugar. Aleluia. Deus está precisando fazer uma revolução no seio da igreja. Aleluia. Deus precisa incomodar homens e mulheres. Aleluia. Deus não está olhando classe social, conhecimento acadêmico. Deus está levantando um povo que se levantará na unção e na glória do Senhor. Deus vai pegar os seus pequenininhos e vai mostrar que ainda existe pedra preciosa dentro dos vasos. Pega na mão de alguém aí, Deus está falando contigo. Rabacanda, Deus não quer saber que se você é o crente problema da igreja, Deus tem poder para te transformar aqui agora. Deus não quer saber o tamanho da tua trilha. Deus está te dizendo: eu te levanto. Rabacanta chore, ande, cala, ceia. Aleluia. Mas eu vou te levantar para que a glória não seja do homem, mas seja minha. Aleluia. Eu vou levantar quem estiver disposto a descer hoje. Arabacanta, cheque, nequetébia, rebandaga, xandarábia. Deus quer te levantar neste lugar. Olha
para mim, oh amado. Está acabando. Não espere a honra do homem. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Está entendendo, pastor Edson? Está entendendo, pastora Glenda? Não espere a honra do homem. Porque Deus nos colocou nessa terra para ser pedra no sapato de muitos que se desviaram do propósito. Pega na mão desse vaso. O Espírito te convida a descer hoje. O Espírito te convida a se humilhar hoje. O primeiro irmão que cantou um hino aqui, ele já mandou a letra. Vou me humilhar. Falei, é essa, Jesus. É nesse carruagem que eu vou. Porque o Senhor tem algo na tua vida.